Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, né? Esse espaço vai ser para discussão de temas ambientais para auxiliar nas nossas aulas, né, de avaliação de impactos ambientais e de licenciamento ambiental. Na nossa aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre os métodos de avaliação de impactos ambientais. Todo o material da nossa aula vai ser disponibilizado no grupo da turma, né, tanto na plataforma Google Sala de Aula, como no nosso grupo de WhatsApp, para que vocês possam melhor visualizar esse conteúdo, tá certo? Então, hoje a gente vai discutir um pouco dos principais métodos de avaliação de impactos ambientais. Então, a literatura trata de vários métodos, tá certo? Então, eu costumo reunir esses métodos em 6 métodos que são métodos básicos, tá certo? Então, esse conteúdo tem no material em PDF que já foi encaminhado para vocês nas plataformas, certo? O primeiro método, né, que a literatura trata é o método ad hoc. Esse método é conhecido como método de reunião de especialistas, tá certo? Então, nesse método, a gente vai ter o quê? Vários profissionais de diversas áreas se reúnem para discutir impactos ambientais que um determinado empreendimento pode ocasionar em uma determinada área. A principal característica desse método é utilizar a experiência dos profissionais para que os impactos ambientais sejam identificados. Então, basicamente é uma reunião de especialistas, onde esses especialistas colocam seus pontos de vista, tá certo? Explicando como esses impactos poderão ocorrer, né? Em que ocasiões esses impactos ocorrerão, tá certo? Traz uma possibilidade também de discussão de alternativas locacionais. É um método extremamente importante para a fase de diagnóstico ambiental nos estudos de impacto ambiental e, consequentemente, para os relatórios de impactos ambientais. O nosso segundo método vai ser o método de listagens de controle, tá certo? É o famoso método checklist. Nesse método checklist, os profissionais, né, da equipe multidisciplinar dos estudos que elaborará os estudos de impacto ambiental, definirão uma lista de impactos para serem verificados se há possibilidade ou não desses impactos ocorrerem. E a gente vai ter diversos modelos de listagens de controle. Qual é a principal vantagem do método de checklist? Certo? Como principal vantagem, a gente vai ter a facilidade de apontar impactos diretos, ou seja, aqueles impactos que ocorrem diretamente em decorrência de uma ação, tá certo? Onde a gente tem uma ação que ocasiona uma reação. Seria essa relação direta entre ação e reação, entre a ação do empreendimento e o impacto que é gerado. Isso seria um impacto direto. A grande desvantagem que a gente vai ter para as listagens de controle vai ser basicamente a dificuldade que a gente tem de mensurar valores para esses impactos e de apontar os impactos indiretos ou uma sequência de impactos ambientais. A gente vai ter uma certa dificuldade, tá certo? Embora já hajam algumas adaptações dos checklists para apontar se os impactos são diretos ou indiretos, né, do ponto de vista da classificação de impactos, é possível a partir de adaptações desse método, que é o método checklist. Mas não é possível, dentro do método checklist, a gente apontar uma sequência, uma cadeia de impactos ambientais e aí apontar quais são os impactos indiretos que vão ocorrer nesse empreendimento, tá certo? Entendendo essa lógica. As matrizes de interação, que seria o terceiro grupo de métodos, né? Seria o terceiro método que a gente vai ter, e aí existem vários modelos de matrizes de interação, né? A gente tem a relação causa e efeito, né? Nos checklists a gente tem basicamente uma lista de impactos onde é verificado se esses impactos podem ou não ocorrer em determinadas fases do empreendimento. Já no método de matrizes de interação, nós temos uma coluna onde são apontados os impactos ambientais, tá certo?
e uma linha onde a gente tem as ações do empreendimento. E aí há um cruzamento, se a ação do empreendimento é capaz de gerar um determinado impacto. Nas redes nessa matriz de interação, a gente vai ter como visualizar a relação entre a ação do empreendimento e o impacto que é gerado, ou seja, visualiza muito bem os impactos diretos e é possível visualizar de onde surgem esses impactos diretos, diferentemente do método checklist, em que é possível apenas classificar se os impactos são diretos ou indiretos. Não dá para especificar de onde é que surgem esses impactos, tá certo? Já as redes de interação, elas surgem basicamente para suprir uma carência das matrizes de interação, tá certo? No caso da matriz, a gente tem uma tabela onde há colunas e linhas e interliga essas linhas e essas colunas para determinar que ação gerou determinado impacto ou que ações geraram determinados impactos. Já no caso das redes de interação, a gente tem uma interação entre impactos. Ela é utilizada basicamente para apontar impactos diretos e indiretos numa sequência de impactos, né, que seriam os diagramas de sistema. O quinto método que o texto base traz para a gente discutir seria a sobreposição de cartas. Então, esse modelo de sobreposição de cartas vai ser na geografia a gente trata muito das cartas, dos mapas, né? A carta seria uma representação cartográfica de uma determinada característica do ambiente, certo? Então, essa característica pode ser densidade populacional, relevo, hidrografia, uma característica tanto de meio físico, de biótico, como de antrópico, representada a partir de uma carta, de um mapa, né? Basicamente, essas definições estão relacionadas à escala que é adotada. Então, para a nossa turma, a gente vai adotar como uma representação cartográfica, certo? E aí há a sobreposição, como o próprio nome diz, na definição de alternativas locacionais, basicamente, e nos diagnósticos ambientais, a gente tem as cartas para nos auxiliarem, né, as cartas ou os mapas para nos auxiliarem na escolha da melhor alternativa. Geralmente, essas cartas ou mapas são utilizadas para indicação, por exemplo, qual é o melhor ponto para a instalação de uma hidrelétrica, qual é o melhor trajeto para uma linha de transmissão de energia elétrica, certo? Qual é o melhor trajeto para uma rodovia com base na topografia, nos recursos hídricos, na vegetação, na existência ou não de unidades de conservação, certo? E o último modelo seria o modelo de simulação. Então, nesse modelo de simulação, ele surge inicialmente com uma simulação matemática, certo? Em que eram calculados matematicamente e manualmente esses cenários futuros, né, de um determinado empreendimento, principalmente para definição de tipos de poluentes, qual é a distância que um determinado poluente vai poder atingir, né, que essa pluma de dispersão, seja de um poluente atmosférico, ou de um poluente no solo, de um poluente na água. Com a evolução da computação, a gente vai ter os modelos de simulação computacional, que seguem a mesma lógica matemática, mas que agora em softwares, né, que escondem todo esse jogo matemático, né, e são inseridos dados, né, para que haja uma simulação de um cenário futuro. O que é que a gente tem como principal dificuldade nos modelos de simulação? A carência de informações que sejam precisas sobre a situação base de um determinado empreendimento, certo? Para que a gente possa projetar um cenário futuro. Eu vou apresentar aqui nos slides alguns modelos, né, alguns exemplos desses métodos para que a gente possa melhor visualizar os métodos de avaliação de impacto. Certo? As listagens de controle, basicamente a gente pode ter listagens onde há perguntas cujas respostas são sim ou não, ou se desconhece essa característica do ambiente. Então pode ser uma listagem que a gente pergunta e a resposta é sim ou não, ou pode ser listagens em que a gente
identifica a existência do impacto e já automaticamente o classifica em um impacto negativo, positivo ou neutro. Geralmente eu costumo dizer que para os empreendimentos, né, no meu entendimento técnico, o impacto neutro seria a ausência de um impacto. Então, por ser a ausência de um impacto, não haveria necessidade de o classificá-lo como impacto neutro. Há autores que entendem diferentemente, tá certo? Que fique claro que esse é o meu entendimento. Então, esse seria mais um modelo de lista de controle ou de checklist, né, para que a gente possa melhor visualizar aqui na nossa aula. Vão existir vários outros modelos, tá certo? Porque as metodologias, elas são adaptadas para melhor atender à realidade de projetos e melhor atender aos estudos ambientais que são propostos. Então, a gente não tem uma regra que determine qual deve ser o tipo de listagem de controle que deve ser adotado. Então, essa listagem, esse checklist pode ser adaptada, assim como as matrizes de interação também podem ser adaptadas, certo? Diferentemente das listagens de controle ou dos checklists, a gente tem aqui o método de matriz de interação, onde há interação de uma coluna com uma linha, tá certo? Então aqui a gente tem uma linha, uma característica do ambiente e uma ação do empreendimento que pode impactar sobre essa determinada característica do ambiente. É possível também fazer a classificação, como aqui é dado no exemplo. Esse exemplo está no livro Avaliação de Impactos Ambientais, do Luiz Henrique Sanches, que é o texto base da nossa disciplina, tá certo? Então, no material de vocês, a gente tem também um resumo do livro da Sandra Batista Cunha e do Antônio José Teixeira Guerra, tá certo? Que é sobre avaliação e perícia ambiental, que vai auxiliar também no melhor entendimento desse conteúdo. Então, para a classificação, essa matriz, ela traz uma classificação para magnitude e intensidade do impacto ambiental. Essas características em relação aos impactos ambientais a gente já estudou nas aulas anteriores, certo? Outros modelos de matrizes de interação podem trazer diferentes outras características, tá certo? O nosso texto base vai trazer vários e vários modelos, né, a depender do tipo de empreendimento que a gente está trabalhando. Então, o básico da matriz de interação é a relação entre uma característica ambiental e uma ação do empreendimento. De que forma é que essa ação impacta ou não nesse fator ambiental que a gente tem em um determinado ambiente, certo? As redes de interação, elas basicamente têm como característica a indicação dos impactos diretos e a sequência de impactos ambientais. Então, como é que a gente tem na nossa realidade? Vamos ver aqui o evento da urbanização. Esse evento ele ocasiona a impermeabilização do solo, que pode reduzir a taxa de infiltração de água, que por consequência traz um aumento do escoamento superficial. Esse aumento vai aumentar o aporte hídrico nos cursos d'água, que vai trazer um aumento rápido da vazão nesses cursos d'água. Consequentemente, a gente tem danos e perdas econômicas para a sociedade. Então, essa seria uma rede de interação em que eu demonstro como uma única ação gera uma sequência de impacto, e aí apontando impactos diretos e indiretos de um determinado empreendimento. Para demonstrar, né, os impactos eles podem ocorrer em sequências distintas, então a gente vai ter vários outros exemplos, né, para se chegar a um determinado impacto. E essas redes podem ir se complicando à medida que a gente vai fazendo uma análise mais profunda dos impactos ambientais que podem ser ocasionados por um determinado empreendimento, tá certo? Então aqui a gente já tem um exemplo de uma rede um pouco mais complexa, com uma série de informações sendo analisadas em sequência, tá
certo? A grande dificuldade que a gente tem de trabalhar com redes de interação para explicar impactos ambientais, né, na avaliação de impactos ambientais, é que se torna muito complexa a nossa interpretação, tá certo? E a construção de um texto dentro de um estudo ambiental para interpretar toda essa dinâmica do ambiente. Bom, o método de sobreposição de cartas, como eu já havia falado, né, a gente vai ter vários mapas ou várias cartas que se sobrepõem para a escolha de uma melhor alternativa para um empreendimento, tá certo? Então, essa seria a principal característica desse modelo. E por último, né, para que a gente possa encerrar nossas metodologias e, consequentemente, a nossa parte teórica da aula de hoje, a gente finaliza com o modelo de simulação matemática, simulação computacional. Então, a grande dificuldade que a aplicação é basicamente para autodepuração de recursos hídricos, para impactos ambientais relacionados à dispersão de poluentes, né, sejam poluentes atmosféricos, poluentes no solo ou poluentes na água, certo? Em decorrência de informações que nós tenhamos previamente. Ou essas informações podem ser socioeconômicas, como qual é o impacto que vai gerar determinada atividade sobre a economia de uma determinada região. Isso vai fazer com que aumente os salários, isso vai fazer com que aumente a faixa de renda de uma população, isso vai aumentar problemas relacionados à saúde pública, certo? Então a gente vai ter essa possibilidade de trabalhar com simulações, né? Um exemplo que a gente pode trazer para as simulações seria a simulação de um cenário no caso da pandemia do coronavírus, né? Qual o número de pessoas que serão infectadas dentro de um determinado período de tempo, né? E há a possibilidade de se fazer uma simulação computacional a partir do número de casos que a gente tem registrado, das ações que a população tem adotado no seu cotidiano, tá certo? Então, a gente simular vários cenários a partir dessas informações, tá certo? Então, o que é importante na nossa definição dos métodos? Primeiro, a participação popular é importante, tá certo? O enfoque técnico, certo? Principalmente a participação popular nos diagnósticos ambientais, na avaliação de impacto ambiental, já que a população ela tem um conhecimento mais aprofundado popularmente, um conhecimento, embora leigo, mas daquela realidade local. O nosso enfoque técnico, que traz a precisão para impactos regionais, e aí é importante que a gente junte essas duas características para que a gente tenha estudos ambientais mais adequados. E aí nas fases, a gente já estudou as fases de diagnóstico ambiental, prognósticos ambientais a partir dessa avaliação dos nossos impactos ambientais e a proposição de medidas mitigadoras, que é objeto de uma outra aula em que a gente vai discutir mais profundamente sobre esses pontos. Então, em relação a indicadores ambientais, né, eles são extremamente importantes na avaliação dos impactos ambientais, certo? Então, índices de qualidade do ar, índice de qualidade da água, volume de insumos, quantidade de resíduos, número de partículas que estão em suspensão, são indicadores importantes, principalmente quando a gente trabalha com métodos de simulação. Então, essas informações, elas são informações extremamente importantes, certo? E aqui a gente vai ter vários desses aspectos que são importantes para a nossa avaliação. No material que vocês vão receber, tanto no PDF como na apresentação de slide, que vai no grupo de WhatsApp e na plataforma do Google Sala de Aula, a gente tem um quadro resumo de todas as metodologias estudadas hoje, quais suas vantagens, desvantagens e aplicações, bem como a sua descrição. Então, no anexo a gente vai ter várias aplicações para cada tipo de metodologia, tá certo? E aí é importante que ao final de vocês assistirem esse vídeo, vão para o nosso fórum de discussões, coloquem as dúvidas, leiam o nosso material para que a gente possa ter o maior rendimento dentro do nosso conteúdo, tá certo? Eu espero que a nossa explicação tenha
facilitada a compreensão de vocês em relação a esse conteúdo, tá certo? E nós vamos ter a oportunidade de interagir um pouco mais lá no nosso fórum de discussão, tanto no WhatsApp como no Google Sala de Aula, tá certo? Então, nós encerramos nossa aula por aqui. Deixo um abraço a cada um de vocês e nos encontramos na nossa próxima aula.